paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar aqui sobre a decisão do Pedrinho, da dupla Pedrinho e Nicolas, né? A dupla dos meninos Jump, de sair ali, desfazer a dupla, né? Eu vi que de um tempo pra cá, o Nicolas tava fazendo vídeo sozinho, assim que saiu lá do rancho do Carlinhos Maia, né? E aí eu já achei um pouco estranho. Talvez ele viu a repercussão que deu e talvez ali alguns familiares devem ter comentado toda a situação. E aí ele escreveu essa carta aqui, eu quero ler e eu vou comentar depois com vocês. Escrevo hoje com o coração repleto de gratidão, amor e reverência para compartilhar uma decisão muito especial. Após muitas orações e reflexões profundas, guiado pelo temor ao Senhor, decidi que não irei mais produzir conteúdos na igreja. Foram conteúdos na igreja e não da igreja, né? Mas vamos lá. Quero, porém, deixar claro a todos os meus seguidores que continuarei produzindo conteúdos cristãos. Não mais como antes, mas de uma forma diferente, com mensagens que edifiquem, inspirem e fortaleçam a fé, além de compartilhar mais sobre meu estilo de vida e meu dia a dia. É interessante isso aqui, ele vai mudar um pouco o jeito de criar, de influenciar. São chamados hoje de influenciadores. Na verdade eu falo são, mas até eu aqui, alguns dizem que é, né? Mas eu não sei. Bom, então ele vai mudar aqui, vai colocar coisa do dia a dia dele e vai falar, olha aqui, ó. Por isso que vocês têm que ficar bem claro uma situação, né? Quando fala que as pessoas não batizou, então ele usa isso como não sou membro, né, da igreja. Ele pode fazer o que ele quiser. Ou seja, a fé em Cristo, quando fala que a pessoa tem fé, ela quase não se segura esse amor profundo de conversão ao ponto de não batizar. Como o batismo é um mandamento de Deus e a pessoa converteu-se a Cristo, logo ela quer se batizar para demonstrar essa fé. Uma conversão verdadeira, eu tô falando aqui, né? Não tô falando de quando a denominação tem os seus... Você acredita, né? Então venha batizar, amanhã é o último dia... Amanhã pode ser o seu último dia. Eu tô aqui na água, eu vou sair, hein? Não desse batismo aí forçado, ou, né? Eu falo assim de conversão, espontaneidade da pessoa logo querer se batizar. Ou algumas igrejas ele passa a fazer ali, né? Um tempo de aprendizado sobre a graça de Deus, né? Quase algumas chamam até de curso, né? Mas é um aprendizado, um discipulado para depois batizar. Mas no caso aqui ele fala que assim, ó, que ele produzirá conteúdos cristãos. Então se ele vai produzir conteúdo cristão, logo ele conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Mas ele vai fazer de uma forma mensagens que edifiquem, inspirem e fortaleçam a fé. Ora, se ele tem capacidade de fazer mensagens para fortalecer a fé, logo ele não é uma pessoa batizada na instituição religiosa, irmãos. Entendam bem, a placa, a igreja, o CNPJ, o lugar, a comunidade, ele não batizou, não fez a sua profissão de fé, a sua demonstração de fé, mas ele diz que crê em Jesus Cristo. Então, essas pessoas, elas não podem zombar, brincar com a fé de outras igrejas, com a fé, né, de manifestação espiritual, pular, ficar, né, como diz a Bíblia, chocarrices, enfim. Então não pode existir isso, né? Pisar na cabeça da serpente, ficar com brincadeira com essas coisas. Se ele tem fé, ele vai influenciar, né? Então vamos seguir aqui. É claro que quando não se batiza, quando procrastina numa igreja que ela é legalista e ela pode julgar o garoto, o rapaz, a moça, depois de algum erro, disciplinar, jogar fora, ele já não quer nem saber mais desses. Vamos pro próximo, vamos trazer o próximo para batizar. É melhor que fique aí com a sua fé firmada em Cristo, mas sem passar por um batismo para onde lugares da congregação, irmãos, quanto eu já não vi que jovens batizou assim, de repente, ali com 14, 15 anos, logo depois alguma coisa acontece e infelizmente são esquecidos, né? Então uma fé verdadeira, firmada em Cristo, claro que isso demanda de tempo, não vai acontecer. A pessoa, independente se a igreja julgou, se um ministério julgou, ele está firmado em Cristo, mas de outra maneira é perigoso ele ter ali como um caminho dentro da igreja, a igreja é o caminho, aí ele não quer em nenhuma outra denominação mais. Isso é um perigo. Então, você demonstra aqui que tem fé, tá bom demais, né? Agora vamos continuar aqui. Compartilhar o seu dia a dia. Meu propósito é continuar levando a palavra de Deus de maneira genuína, reflexiva, que alcance os corações de onde quer que estejam. Olha, de maneira genuína, a palavra de Deus de maneira... Bom, se ele vai continuar na congregação, vai continuar levando a palavra de Deus de maneira genuína,
E a gente vê que tem alguns pregadores que estão esforçando para isso. A gente viu aqui o pregador anterior aí, que eu postei a mensagem, né? Embora tenha lá algumas coisinhas, mas é uma palavra que ele tenta acertar. Então ele deve ajudar também a liderança, até local, né, regional, com essas mensagens, muitas das vezes. E ele é um garoto às vezes esperto. As pessoas, elas crescem em fé e espiritualidade, pode mesmo fazer isso, influenciar as novas gerações com a palavra de Deus genuína, né? Muito interessante, reflexiva, que alcança os corações onde quer que estejam. Muito bem. Não vai pregar CCB, pregar a igreja. Primeiro você entrega a Cristo. Aí se você entende que aquela pessoa que você fala, ou o público que você fala, segue algo errado, e você acha que o lugar que você está, uma denominação, ela tem algo ali que, por exemplo, não extorque alguém, não engana alguém, né? Não estou falando só da congregação, mas de denominações que você conheça. Aí você indica uma comunidade. E mesmo assim é muito difícil indicar, viu, irmão? Muito difícil. Sempre fizemos tudo com sinceridade e alegria e posso dizer que essa jornada foi um presente divino, compartilhar momentos inesquecíveis com vocês, levando uma mensagem de amor e leveza. Foi uma experiência que guardarei para sempre no meu coração. Sou imensamente grato por cada um, por cada palavra de incentivo e por cada momento de comunhão que vivemos. Nossa, parece que está despedindo de alguma coisa mais sério, né? Queremos agradecer de forma especial a minha dupla. Isso é interessante. Que não teve briga ou raiva, que às vezes a pessoa pensa que tem essas coisas, né? Com quem compartilhei tantos desses momentos juntos. Fizemos vídeos autênticos e leves, sempre guiados pela intenção de espalhar a alegria e amor de Cristo. Aí que tá a polêmica, né? Quero que saibam que a minha decisão de mudar não é um afastamento dele, não citou o nome do rapaz, mas sim das práticas e condutas que antes compartilhávamos. Porque hoje sinto no meu coração que elas já não refletem os princípios e valores de que Deus colocou em minha vida. Ele continuará sendo meu amigo, alguém que respeito e por quem oro, mas nossos caminhos agora seguem direções diferentes. Ele até negritou essas partes, né? Compreendi que se eu continuasse isso não seria mais genuíno. Seria algo forçado, previsível, sem a mesma graça e verdade que antes existiam. E fazer qualquer coisa sem que seja para a glória de Deus, para mim seria em vão. Hoje vejo a obra do Senhor com mais profundidade, reconhecendo que tudo tem seu tempo determinado. A obra de Deus, já sempre fala que não é a instituição, não é a igreja. As pessoas se inscrevem quando a gente fala essas coisas, mas é a verdade que outros pregadores vêm pregando aí, às vezes até eles aceitam mais quando vem da boca de um ancião. Espero que venham outros, né? Mas quando a gente fala aqui, ficam bravos. Mas sinto muito, a obra de Deus não é uma placa de igreja. Aquela, CCB é obra de Deus. Ela está dentro de um compilado de coisas que a graça de Deus, a obra de Deus, que é Cristo, entregar a vida pela humanidade, isso foi uma obra de Deus. Isso foi o resplandecer de algo que transcende a nossa imaginação de amor à humanidade. E dentro disso tudo existe a Assembleia de Deus, existe inúmeras igrejas e denominações. Tudo isso é obra de Deus. Você pode achar que a congregação, claro, ela tem um jeito que você acha melhor do que outras denominações em valorizar a graça de Cristo. Vamos supor, você pode pensar isso, mas ela não é a obra de Deus. Você entendeu? A gente, no geral, quando se fala assim, isso é pelo bem da obra. Quando a gente fala, o irmão fez isso pelo bem da obra, né? Que a obra continue crescendo. É o processo de evangelização. É o processo de entregar a mensagem. É aquilo que fala sobre evangelho. A graça de Cristo abrangendo pessoas. Isso é obra de Deus. Então não tem problema usar o termo, mas a gente tem que saber do que a gente está falando. Vamos lá. Todas as experiências me ensinaram algo muito precioso. Tudo que temos aqui na Terra é passageiro. A fama, o dinheiro, as conquistas, até mesmo a saúde, tudo é transitório, mas Deus permanece para sempre. Ele é eterno, imutável e a verdadeira fonte de vida, não importa o que apresenta. Enfrentamos, nada que é capaz de preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Hoje entendo que estamos todos caminhando para um só destino e que esse caminho não é sobre a glória aqui, mas sobre a glória eterna no céu. O propósito maior de que Deus colocou em meu coração aponta para a eternidade, onde não haverá dor, tristeza ou separação, mas apenas a plenitude da presença do Senhor. Quero que todos saibam que essa decisão não diminui o amor e a gratidão que sinto por vocês. Continuarei orando por cada um e sempre que me encontrarem estarei com o mesmo carinho de antes. O amor de Cristo é incondicional e é com esse amor que desejo seguir refletindo
sua luz em tudo o que faço. É muito interessante, né, irmãos? Ao mesmo tempo aqui reflete uma... Quando eu fiz o vídeo, eu resolvi fazer, porque já que eu falei sobre eles, né, que eu falei aí a situação que envolvia eles fazerem aquelas brincadeiras, eu não fui aqui contra de falar assim, não, tá tudo errado, tá errado eles fazer isso daí, não fui de perseguir os rapazes. Mas foi uma maneira de tentar assim trazer uma reflexão profunda sobre denominação, sobre a igreja, sobre a congregação e as atitudes que elas são muitas das vezes com muita acepção de pessoas, filhos de alguns que podem fazer o que quer do ministério, que podem ter algumas vidas por aí diferentes, que a gente sabe por aqui. Eu não tô falando todos, sempre vem alguém do ministério, meu pai é ancião, eu não sou assim, ele cobra de mim, tá bom, seu pai faz isso daí. Mas geralmente tem sim uma palhinha ou vamos supor, uma passada de mão na cabeça quando se trata de filhos do ministério, essas coisas, ou de gente com mais dinheiro na cidade. E muitos perderam liberdade por pouca coisa, pouquíssima coisa. Uma ida numa festinha da cidade, uma festa de cidade, um músico, né? E aí eles foram lá no rancho, que é totalmente incapacitado, não tem nada a ver com o ser cristão realmente, e nem com levar a mensagem do evangelho. Muitos pensavam que ia trazer gente de lá para a congregação, que esse era o evangelizar, né? Mas o próprio companheiro ali do Carlinhos Maia foi esses dias tomar Santa Ceia na Igreja Batista da Lagoinha. Ele poderia ter ido na congregação, né? Já que viu o rapaz, ele pulou com os rapazes ali no final, né? Do reality, digamos assim. E ele foi tomar Santa Ceia na Igreja Batista da Lagoinha. Bem diferente, né? Então, irmãos, o que a gente fala aqui? Ele sabe que ele não citou ali que houve um erro da parte dele, mas ele fala que agora eu compreendo, né? Ele fala, agora eu compreendi. Então isso é importante. Só o fato dele sumir disso, porque se ele continuasse a dupla, né? O que eles iam trazer agora? Só se os dois combinassem, mas não é assim. Se o Nicolas combinasse com ele de fazer um outro conteúdo, poderia ser de brincadeira, de fazer algumas, né, irmãos? Mas sem aquela ameaça de que possam fazer aquilo com o adversário, né? De pular, que o culto hoje foi não sei o que lá, e dar aquele pulo e rodopeia, quando isso muitas vezes acontece por emoções de alguns irmãos. Então não pode se julgar que isso seja fazer isso como uma brincadeira, né? Eu acho que vocês podem ter uma opinião diferente de quem faz isso, de quem tem manifestação, pula, né, dentro da igreja, mas agora você ficar brincando com isso o tempo todo, aí já é um pouco complicado, né? Então eles poderiam fazer conteúdo diferente. Tem tanta coisa agora que eles são conhecidos que eles poderiam fazer. Aliás, ainda são músicos, né? São muitas coisas. Mas aí dependeria de um combinar certo com o outro, né? E a imagem talvez não seria a mesma mais. Enfim, a carta é uma carta que ele... É uma mensagem que ele escreveu de reflexão. Assim, você olhando parece que são pessoas... Uma pessoa convertida, né? Pelo que fala, pela mensagem que fala. Quanto a isso, o que eu tenho a dizer é isso daí, irmãos. Porque era o que eu precisava trazer, né? Já que eu falei, eu comentei. Não que, né? Eles estão julgando os rapazes. Quem sou eu para fazer isso aí? Mas dentro de uma denominação onde pode umas coisas para um e não pode para o outro, eu trouxe o vídeo aqui e falei. Se é para demonstrarem o que fizeram, a falta de amor com os que são batizados, muitos jovens que foram batizados, jogado de escanteio, jogado fora. Então não pode achar que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que fala de Jesus Cristo, pode fazer ir em qualquer lugar e continuar tocando, né? Que quando não é batizado, toca em reunião de jovens, né? Porque seria uma pessoa que sentou do lado ali, porque batizou, caiu num erro, foi jogado fora, tirou, é disciplina, disciplina nada, é castigo que fazem. Não tem amor, porque não vai atrás, não vai visitar mais. A pessoa errou, pediu perdão, né, para Deus, reconheceu o erro, e eles deixam disciplinado por anos e anos. Onde já se viu isso? A disciplina na Bíblia é de uma pessoa que não queria voltar atrás do erro, ela não quer se acertar e quer continuar na igreja como se fosse tudo normal, então tem a disciplina. Agora a pessoa se arrepende, ele fica ali, é excluído. E quantos comentários eu não vejo aqui, tem alguém que vem falar assim, irmão, eu sou sem liberdade, faz 15 anos que eu sou sem liberdade, mas eu sirvo a Deus na congregação, um dia Deus vai levantar minha cabeça. Vai nada, porque Deus, ele tá olhando Deus, irmãos.
essas certas coisas que as pessoas colocam na cabeça, ele tá analisando todas as coisas, ele quer ver a capacidade, julgando os próprios seres humanos, o que esses homens líderes são capazes de fazer. E a maldade deles reflete somente a eles. Esses que eles jogaram fora, que às vezes perdeu até a fé, a esperança, ou não quer mais em nenhuma igreja, pode ser que Deus perdoa. Perdeu a esperança nos homens, há um lugar para congregar, não quer ir mais. Mas lá no seu profundo consciente, lá dentro, ele nunca blasfemou e nunca apostatou da fé. Mas ele diz, quando a gente fala perdeu a fé, desanimou com homens e com igrejas, quem vai julgar é Deus, né? Agora os homens que fazem essas maldades, e tem muitos, são inúmeros. E aí Bíblia mesmo não entende nem o que é fazer uma disciplina com as pessoas. E aí os jovens vão na casa visitar. Aqui teve caso mesmo, que quando eu tinha o salão de cabeleireiro, a moça veio e falou assim, olha, uma veio e falou que era batizada, né? E que houve alguns assuntos, algumas coisas na vida dela, que depois eles pararam de visitar, nunca mais foram, e ela vai na igreja, nunca mais visitou ela. Os irmãos quase não ligam mais para ela, muda de rua quando ela vai passar, ou seja, às vezes é já desconsiderada como membro, né? E outra jovem, da mesma idade, inclusive é até parente, ela, quando vão visitar a casa dela, eles ficam orando lá pros pais, na casa dos pais, e chamando ela para ir orar, porque ela não é batizada. Você entendeu? Ela não é batizada, então ficam em cima ali, fica ali, essa aqui não batizou, né? Então ela pode ir nas festas, ela podia fazer o que ela quiser. Já a outra parente dela ali já foi jogada de escanteio. E muitos têm isso, irmão? Aí a pessoa falhou, alguma coisa que ficaram sabendo, às vezes nem é verdade, contaram por boca de outros, não teve testemunha. Foram cortados a liberdade, porque a congregação faz muito disso. Reunião sem ata, sem o testemunha perto, né? E sem trazer aquele que acusou de cara a cara, para ver se aquele ali também não deve alguma coisa, por isso que tá falando, porque ele quer tirar o outro, por causa das coisas dele, ele quer que saia o outro, antes o outro do que eu, né? Ele pensa assim. Então ele acusa uma pessoa que possa saber coisas dele pro ancião, o ancião vai lá, tira o outro fora da igreja, e ele fica ali de boa, recebe até cargo, vira cooperador de jovens. Tem muito disso. Então é isso aí, irmãos. Essa maldade aí, por isso que eu falei aqui, não é julgando os rapazes, não é... Mas eu fui firme, falei assim, não, se é pra fazer desse jeito, vamos fazer. Mostrar a cara dos homens, vamos mostrar. Tem que ir lá, corrigir, né, se é pra... Que coisa é essa? Então, enquanto não vai... Então, eu devia explicar aos jovens, se divirtam, façam o que quiserem, deixem pra batizar mais tarde. Faz sentido isso? Mas é isso aí, irmãos. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Medita Fé, comenta aí o que vocês acharam do que ele falou. Deixa o like. O like ajuda muito. Muitos irmãos que seguem aqui, às vezes não curte o vídeo. Isso acaba interrompendo a entrega do vídeo. Eu não sou de cobrar essas coisas, like, comentário, mas eu vejo aí que a gente precisa alcançar mais algumas pessoas. Pelo menos por mais um tempo. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.